agradecemos a sua presença, amiga Patrícia, muita alegria. Como primeira pergunta, o que significa para o anjo guardião a relação do seu protegido com Deus? Conforme expressamos em diálogos anteriores, o objetivo último de um anjo guardião é conduzir o seu protegido a uma ligação plena com o Pai. Consequentemente, esse é o aspecto que é mais caro ao anjo guardião, mais relevante, se falamos de uma programação que certamente atravessará muitos milênios. Em momentos diferentes, poderão haver questões que saltam mais aos olhos, que são objetos de uma atenção maior. Mas no longo prazo, podemos afirmar que esta questão é e será sempre a principal. E o que deve significar para o protegido a sua relação com Deus? Todos somos filhos de Deus. Para todos, mais e menos evoluídos, a relação com Deus, minha amiga, é e sempre será a grande fonte de paz e de beleza por toda a eternidade. Deus é o tema mais fascinante. Se te emocionas com a beleza das flores, se te emociona com a beleza das florestas e das montanhas, já podes ter de maneira ínfima o que o amor de Deus transmite para todos aqueles que atingiram capacidade de senti-lo de forma mais direta. Tudo que vês, tudo que toca, tudo que sente de belo e bom é apenas uma variação mínima do amor pleno do Pai. Sendo assim, anjos guardiões e protegidos se igualam no anseio profundo de ligar-se profundamente a Deus. O que observamos são apenas espíritos em estágios diferentes quando olhamos para esses dois níveis de protegido e de protetor, mas, igualmente, ambos são e sempre serão sequiosos desse doce amor do Pai, que está ao mesmo tempo sempre disponível, mas que também deve ser conquistado. Porque é necessário que o indivíduo prepare-se a si mesmo, que o indivíduo prepare o seu coração, simbolicamente falando, que ele desenvolva a sua estrutura psíquica para captar de maneira mais profunda e intensa esse amor que por nós é ainda indescritível. Como o anjo guardião deseja que o seu protegido se relacione com Deus? A entrega, minha filha. Aprender a confiar. Em certa medida, todos os passos da natureza são ensaios dessa entrega do ser criado para com o Criador. Não é assim que fazem os filhotes com as suas mães? Não é assim que faz o espírito humano reencarnado? Ele se entrega. Poderia dizer sobre esse aspecto que a infância é, acima de tudo, um treino de entrega. O espírito extremamente evoluído é aquele que é capaz de entregar-se plenamente ao Pai, mas também com plena consciência, diferenciando-se assim dos seres irracionais. O anjo guardião, portanto, irá fazer o máximo esforço para ensinar seu protegido a entregar-se, que exige confiar. Assim, muitas situações diárias são levadas ao extremo do ponto de vista humano
Muitas vezes o protegido chega em um ponto em que, para ele, é impossível uma solução. E então seu anjo guardião, na grande maioria das vezes sem ser notado, aponta a saída. E o indivíduo se dá conta: devo confiar num poder superior. Quando todas as esperanças humanas estavam perdidas, eis que me aparece uma solução melhor do que a que eu poderia imaginar. É um treino. É um treino que o anjo guardião realiza com seu protegido, para que ao longo dos milênios, minha amiga, ele aprenda a confiar. Porque quando o espírito aprende a confiar plenamente em Deus, angústia, medo desaparece do seu ser, porque ele sabe, pode se estourar uma bomba atômica em sua cabeça, ele continuará em paz. Pode se destruir seu corpo, podem tomar esses seus bens, podem ameaçá-lo, podem caluniá-lo. Ele tem Deus. Não porque ele afirma com os lábios, mas porque ele tem esta convicção no próprio coração. Esse é o objeto educativo do anjo guardião, que ele deseja e que ele trabalha para que o seu protegido chegue a esse patamar, porque uma vez atingido esse patamar, os milênios futuros são sempre vistos com uma plena expectativa de conquista e de paz. Por que um protegido se afasta de Deus? Todos nós, no estágio da infantilidade espiritual, temos a possibilidade de nos afastar de Deus. Este é um tema complexo que mereceria, no mínimo, um diálogo inteiro sobre ele. É um tema que, se vos parecer relevante, poderemos no próximo módulo abordar de forma específica, porque ele toca, minha amiga, na imensa maioria dos espíritos da Terra. A Terra hoje é composta de larga soma de indivíduos desencarnados e encarnados que optaram, milênios atrás, pelo afastamento da divindade. Pois o afastamento de Deus não se refere a posturas labiais e posturas físicas. O afastamento de Deus, minha amiga, é uma postura íntima. Pois o indivíduo pode ter uma fé vacilante, mas estar desenvolvendo e aproximando-se de Deus. Mas o indivíduo pode ter uma fé vacilante, e a revolta leva-o a negar essa própria fé frágil que não se desenvolve a contento. Este bloqueio tem múltiplas causas, mas se podemos apontar uma causa central, podemos dizer que no núcleo desse afastamento está a covardia do espírito em não querer experimentar as vicissitudes da vida, as vicissitudes emocionais. É a postura psicológica de querer colocar-se acima do universo. Uma vez adotando essa postura, a amargura irá expandir-se neste coração e ele voltará suas energias a uma negação diária da divindade no seu ser. Como resultado, temos hoje uma civilização de práticas e de sentimentos materiais. O homem gaba-se pelas conquistas da eletrônica, da internet, porque do ponto de vista dele, ele tornou-se sofisticado. Obviamente, são conquistas ainda extremamente grosseiras, mas muito avançadas em relação ao passado recente. Mas o que importa é que este pobre ser é incapaz de passar um dia em paz consigo mesmo.
Este homem que se gaba muitas vezes de controlar milhões e milhões, esse homem que se gaba de poder influenciar milhões de pessoas, de possuir vastíssimos recursos financeiros, de empresas, de ações, de títulos, é incapaz, minha filha, de passar um dia em silêncio interior. Não é curioso observar se a aplicação nesse instante do alerta do Cristo de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a alma, de que vale ao homem ter bilhões em recursos financeiros e não ser capaz de passar um dia em silêncio em si mesmo, de que vale o homem manipular multidões e não ser capaz de dormir com tranquilidade e acordar simples e feliz. Esses bloqueios têm como consequência essa vida desconectada de si mesmo. E digo de si mesmo propositalmente, porque o indivíduo que está conectado a si, ele está conectado a Deus. Porque Deus habita no centro de cada ser. Portanto, a única maneira de um afastamento relativo de Deus é afastar-se de si mesmo. Porque quanto mais o indivíduo aprofunda no autoconhecimento, na autocompreensão, no autoamor, mais próximo ele está do Criador, que nos observa de dentro. A visão de Deus não é apenas o que já seria muito, a visão universal. Deus, minha filha, Ele observa o universo a partir de cada criatura também. Deus, que aqui está, como em todos os cantos, Ele sabe exatamente como você me olha, minha filha. Ele tem a exata ideia da sua perspectiva e da minha, e ainda assim Ele tem uma perspectiva que transcende o universo. Esse é o ser que nos criou e que nos ama profundamente. Como identificar em nós mesmos um bloqueio em relação ao amor de Deus? Se você não sente uma paz profunda, há algum bloqueio. Se você não se emociona com as coisas profundas e simples da vida, há algum bloqueio. Se você não é capaz de se consolar e se perdoar por os seus erros, há um bloqueio. Porque Deus ensina tudo isso, minha amiga. Deus é o Criador que está disposto a ensinar de dentro a criatura a amar-se. Nós não seríamos capazes de atingir o amor sublime se Deus não nos ensinasse a partir de dentro de nós. Por isso a tarefa do anjo guardião é educar o protegido a ouvir Deus que está dentro de si. Então, como pedir auxílio ao nosso anjo da guarda para superarmos esses bloqueios em relação a Deus? Conversar com Ele, minha amiga. Chegará o dia em que o movimento espírita terá reuniões particulares de diálogos com os anjos guardiões e seus respectivos protegidos. E eu posso lhe asseverar, após a fase inicial, onde serão lidados com as questões mais angustiantes do ponto de vista do protegido, os anjos guardiões irão apresentar esse tema. Uma vez preparado o protegido, lhe asseguro, o tema central dos anjos guardiões será este: como desenvolver e aprofundar a sua relação com Deus. E aí o anjo guardião, em posse das
das informações evolutivas específicas. Irá dialogar o quanto for preciso, para que cada indivíduo busque identificar assim o bloqueio que tem em sua relação com o Criador. E a partir daí, ele possa dedicar-se a superar esse bloqueio. Em alguns casos, inclusive, serão utilizados recursos magnéticos. Mas esse tema é para o futuro, pois ainda estamos nos primeiríssimos passos de implantação dessa relação mais direta, protegido e anjo guardião. Que recursos possui o anjo da guarda para direcionar seu protegido a Deus enquanto ele está encarnado? Como citei anteriormente, situações educativas, mas também a inspiração profunda do sentimento. Nós nos relacionamos melhor com Deus quando iniciamos o processo pelas portas do sentimento. Quando o indivíduo consegue sentir mais, quando ele contempla, quando ele acalma-se, é o momento que o anjo guardião se utiliza para sutilmente ampliar a capacidade do indivíduo de sentir Deus. Daí, minha filha, é tão complicado pessoas que têm vidas excessivamente agitadas. Podemos e devemos trabalhar muito, mas nunca devemos ser pessoas muito agitadas, porque a agitação excessiva bloqueia o sentir. E uma vez que o sentir está sendo bloqueado, muito árdua fica a tarefa do anjo guardião no aspecto de permitir o indivíduo sentir a Deus. Acalmar o coração é uma das formas mais produtivas de permitir ao anjo guardião atuar, ampliando o sentimento do protegido em relação ao Criador. E que recursos possui o anjo guardião para, quando o protegido está desencarnado, para orientá-lo em relação a Deus, para direcioná-lo a Deus? Dependerá sempre das conquistas prévias do protegido, mas não raro fazemos isso. Levamos os nossos protegidos a assistir cenas deslumbrantes, cenas de criação de galáxias, cenas de movimentação de imensas nebulosas, cenas de estrelas de brilho extraordinário. Fazemos isso sempre que possível, minha filha, para que se tenha uma pálida impressão do amor de Deus. Bilhões e bilhões de mundos e de sóis sendo criados. Um espetáculo grandioso, para que o coração do nosso protegido possa guardar em seu íntimo a convicção: Deus, o Todo-Poderoso, existe e governa a todos nós, as galáxias e a mim. Eu devo entregar-me a esse Pai amoroso que quer ampliar a minha autonomia e a minha independência, para que eu ame mais e o conheça melhor. Como podemos pedir ajuda ao nosso anjo guardião para nos aproximarmos de Deus? Hoje, através da prece sincera e da observação da atuação do anjo ao seu redor, no futuro, em diálogos diretos e objetivos através de médiuns abnegados e sérios que farão anonimamente esse tipo de tarefa. Superaremos uma fase, não no sentido de extingui-la, mas no sentido de ampliá-la, da correspondência com seres amados e queridos desencarnados, e caminharemos
para a fase do diálogo educativo com os anjos guardiões, e aí avançaremos muito mais. Estamos apenas começando. Agradecemos o diálogo de hoje e deixamos agora o espaço para a mensagem de encerramento. Desejamos encerrar este módulo, que foi apenas o nosso início de trabalho com esse tema. A cada ano, nos comprometemos em aprofundar. A cada ano poderemos responder às vossas questões. A cada ano trabalharemos arduamente para que os vossos anjos guardiões estejam mais próximos de vossos corações. Meus irmãos e minhas irmãs queridas, tudo faremos apenas com um único objetivo: que você possa sentir de forma cada vez mais plena e continuada o amor de vossos anjos guardiões. Esse amigo que por milênio velou sobre vós discretamente, mas que agora, autorizado pelo governador do planeta, em nome do Consolador, possui a permissão de conversar frente a frente com você, para que você não se torne cego, para que Ele te guie pelos vales escuros, para que um dia você compreenda que o amor do mundo chama-se Jesus de Nazaré, o anjo guardião da terra, e é dele que parte as ordens e vibrações que permitirão que tu e teu anjo guardião dialoguem diretamente, porque ambos somos todos tutelados do amor do Mestre. Muita paz de vossa irmã e amiga, Patrícia. Quero agradecer por você participar de nosso trabalho. Para conhecer mais sobre o curso Educação Espírita, um convite à juventude, sobre os nossos livros e o nosso programa Nova Geração, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Sua interação é muito importante para todos nós. Aguardamos você. Um forte abraço.